Se Deus mudasse a perseguição à igreja, hoje, no Brasil, como está vindo aí, vai chegar, a perseguição vai chegar. Eu acredito que a nossa geração tem mais aí de 60%, 70%, 80% negaria Jesus. Negaria Jesus. Então, no final nós vamos ver que nós não cremos no poder da oração. Nós falamos que cremos. Nós até declaramos. Nós somos comprometidos com Jesus, nós não somos comprometidos com Jesus. Não, pastor, que é isso? Sério? Sério. Então vamos lá. Hoje é a minha última aula, não vou voltar aqui mesmo. Não vou pregar aqui mais. Falar com o pastor Carlinhos, pastor Carlinhos. Vamos caminhar aí para frente aí. Os assuntos de hoje, depois que a pouco fechei, eu vou voltar aqui. São a atravessão das barreiras geográficas, a atravessão das barreiras sociais e a atravessão das barreiras culturais e religiosas. Está no seu apostila. E aí está no seu apostila. Me fala qual página que é aí. 18. Página 18. Então, o assunto de hoje é a atravessão das barreiras geográficas, as barreiras sociais e as barreiras culturais e religiosas. Atravessando as barreiras geográficas. São só esses três assuntos hoje. Está escrito aí, coloquei até no tamanho maiorzinho um pouquinho, que é onde a gente vai estar lendo. O escopo de missões sempre foi e sempre será universal, já que procura anunciar e promover o reino de Deus por todo o mundo. Então o escopo ele é universal. Na própria história de Israel, a mão forte e poderosa de Deus se estendeu ao povo, não somente para o seu benefício, e sim como testemunho às nações, a fim de levá-las a conhecerem o Senhor dos Exércitos. Então, quando Deus trabalhou no povo de Israel, desde a formação lá de Jacó, no Egito, formando ali através dos seus 12 filhos, e gerando aquele povo lá no Egito, durante 400 anos que estiveram ali. E depois Deus envia lá Moisés, cria toda aquela situação que nós já conhecemos, leva para o deserto. Deus está manifestando ali, na verdade, Deus está fazendo com que, está fazendo tudo isso para que todos conhecessem o Senhor dos Exércitos. E nós sabemos que quando o povo de Deus entrou em Canaã, e ali começaram a ter que trabalhar para conquistar as terras, quando nós entramos no livro de Juízes, e aí nós vamos ver, eles sempre tendo que guerrear, pegar e tomar posse. Deus estava sempre fazendo com que o povo, as nações, tivessem conhecimento de quem era o Senhor dos Exércitos. Esse era o propósito de Deus. Aí a gente pulou esse trechinho aqui, para ler mais embaixo aqui. Em Lucas, vemos Cristo como missionário de Deus, isto é, tanto em termos geográficos, quanto em termos sociais e em termos culturais. Então Jesus, ele, como exemplo de missionário do Senhor, ele atravessou todas essas barreiras para fazer missões. Aí o texto fala aí, o Cafarnaum, Jesus centralizou seu ministério, ele começaram a pregar, a ensinar, a curar com autoridade.
na casa de Simão curou a sua sogra e tal. E a resposta de Jesus aos questionamentos era sempre esse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Então Jesus, ele foi enviado ao mundo para que ele anunciasse o Evangelho. Por que o Evangelho? Por que anunciar o Evangelho? Porque o Evangelho ele cura, ele restaura, ele transforma, ele liberta, ele salva. É a única forma das pessoas entrarem no céu, é através do Evangelho, é através de Jesus. E por aí vai. E aí vem aqui, ó, o ministério de Jesus, ele demonstra uma preocupação missionária que cruza as fronteiras geográficas, convocando todos, em todos os povos, em todos os lugares, a fazerem parte do reino de Deus. Então, na verdade, Jesus, a preocupação dele é que todas as nações, todos os povos, em todos os lugares, façam parte do reino de Deus. E aí nós vamos ver aqui que tem bilhões de pessoas que não foram alcançadas ainda. Bilhões de pessoas que não foram alcançadas ainda, não sabe, não ouviu esse nome. Por mais que a mídia, por mais que a tecnologia, por mais que o avanço, por mais que nós tenhamos, enfim, tem lugar que Jesus, nem o nome dele chegou ali. Aí, entra aqui, essa janela aqui, ó, 10h40. Pastor, o que é a janela 10h40? Leva identidade. Está aqui, ó. É a região do globo terrestre que concentra a maior parte dos povos não alcançados pelo Evangelho em nossos dias. Ironicamente, foi exatamente em algumas localidades desta região que o Evangelho começou a ser pregado há 2000 anos atrás. Parece uma incoerência, né? Aonde o Evangelho começou a ser pregado há 2000 anos atrás, é exatamente onde está o maior número de pessoas que não foram alcançadas por Jesus. Mas vamos melhorar isso aqui. Aqui do lado, dá para você ver, há 24 mil povos no mundo, dos quais 8.000 precisam ser alcançados. Há 6.287 línguas no mundo e 4.500 delas não tem nenhuma parte traduzida. 85.000 morrem a cada dia sem nunca terem ouvido de Jesus. Essa entrevista ela é 2005. 2005? É. Essa parte ali é só dentro da janela? Esse grande jardim? Todo mundo? Não, nós estamos falando do mundo. Não, há 24 mil povos do mundo, dos quais 8.000 não foram alcançados ainda. Aí você vai entender aqui a janela, olha só. O termo janela 10h40 foi criado pelo norte-americano Louis Bush em 1989 para fazer referência aos países do mundo menos alcançados pelo Evangelho. Então o termo janela 10h40 você vai entender o que é isso já. Trata-se de um retângulo, aqui ó, trata-se de um retângulo que corresponde aos graus 10 e 40 ali acima da linha de Equador, pela forma, que nos dá uma melhor compreensão sobre os quais são e onde estão os povos não alcançados. Ou seja, nessa janela está a maioria dos países onde a Igreja de Cristo sofre mais perseguição.
Então, quando você vê a linha do Equador, 10 graus acima, aí você vê essa janela, por isso aqui é chamado 1040, exatamente por causa disso aqui, por causa da localização dela, 10 graus acima da linha do Equador e 40 forma esse retângulo. E aí nós vamos ver esses lugares aqui, estão os pobres dos pobres dos pobres. Pessoas que Satanás tem aprisionado. Vamos continuar aqui para você entender. Antes, era conhecido como cinturão da resistência. Essa janela se estende desde o oeste da África até o leste da Ásia. Ah, isso aqui não tem na sua Bíblia não. Na sua apostila não. Cristãos comprometidos não podem ignorar de que há um paralelo marcante entre os países pobres do mundo e os não evangelizados. Quando eu fiz a pergunta para você, vamos voltar aqui a pergunta. Nós somos comprometidos com Jesus? Tem milhões de pessoas hoje na igreja, convertidos, crentes, que seguem Jesus e que não sabem nada da janela 1040. Nem nunca ouviu falar da janela 1040 ou não deu nenhuma importância para a janela 1040. E a janela 1040, vamos voltar lá para nós entendermos mais um pouquinho sobre ela. Para você que está chegando, janela 1040 é a região do grupo de terreno que você tem parte dos povos não alcançados pelo Evangelho. Aí nós estamos dizendo que os cristãos comprometidos não podem ignorar a realidade que há um paralelo marcante entre os países pobres do mundo e os não evangelizados. Vamos lá. Países que compõem a janela 1040. Oriente Médio, 21 países. Arábia Saudita, Argélia, Catar, Egito, Emirados Árabes, Iraque, Irã, Israel, Palestina, Jordânia, Kuwait, aí vai. Líbano. Na África, 12 países. Aí nós vamos ver aí a Etiópia, Guiné-Bissau, Níger, Senegal. Na Ásia, 21 países. Isso aí não quer deixar postura não. 21 países na Ásia: Afeganistão, Bangladesh, Camboja, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Filipinas e Índia. Aquele videozinho que nós trouxemos, nós falamos, se não me pode levar, da China, da Índia, da Coreia, Mongólia, Nepal, Paquistão, Sri Lanka, Tailândia. São países que fazem parte da janela 1040. Cazaquistão, Albânia. Nem todos os crentes sabem que no mundo ainda há povos completamente ignorantes da existência de Jesus Cristo e o seu plano redentor. Eu posso dizer que muitos de nós, evangélicos, crentes, que estamos na igreja já há algum tempo, porque você está sabendo agora, porque você está na sala de seminário, você está estudando. Mas tem pessoas, e eu posso falar isso porque de vez em quando, quem recebe as pessoas que chegam na igreja aqui sou eu, um dos pastores que recebe as pessoas, e às vezes eu vou fazer ficha de cadastro dessas pessoas, e eu falo: quanto tempo você está lá para sentar? Eu estou 8 anos, 9 anos. Ué, e você não se moveu por nada aqui? Não, está só frequentando. 8 anos frequentando para sentar, sim. Agora desse ano mesmo.
Então a pessoa ela não estuda, ela vem, ouve a palavra e vai embora. Vem, ouve a palavra e vai embora. Ela não vai na escola de serva, ela não vai no seminário, ela não vai no retiro de impacto. Então ela não tem essas informações. Aí quando você vem para uma classe e decide estudar, decide buscar um pouquinho mais, você vai descobrir coisas como essa, que tem uma janela 1040, que são países que estão dentro desse contexto da janela. Isso, o missionário fala muito sobre essa janela. Países que existem pessoas, bilhões de pessoas, que nunca ouviram falar de Jesus. Isso nos choca, isso nos torna perplexos, porque aonde nós estamos vivendo, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, falar de Jesus é uma coisa muito comum no nosso meio, muito comum no nosso meio. E tem lugares, como aquele videozinho que nós trouxemos, que sem falar de Jesus são mortos. Se tiverem a Bíblia, ou uma folhazinha da Bíblia, a família inteira é morta. Então nós estamos falando de missiologia, nós estamos falando de ganhar almas para Jesus. Aí, vem aqui, ó, poucos se importam em saber que hoje, no Oriente, há cristãos presos, sendo torturados por causa da sua fé. Eu não estou preocupado se tem gente morrendo porque acredita em Jesus. Eu não estou preocupado se tem gente sendo açoitado, como nós vimos naquele videozinho, porque eles decidiram seguir a Jesus. Eu não estou preocupado com isso. Nós não estamos preocupados com isso. Por quê? A nossa demanda do dia a dia, os nossos afazeres, as nossas atividades, elas não nos permitem parar para orar por esses povos. E quando as minhas demandas permitem, eu não oro, porque eu não creio no poder da oração. Eu coloquei aqui quando nós começamos, você que chegou depois, e disse, pastor, duas perguntas. Nós cremos no poder da oração? Nós somos comprometidos com Jesus? Aceitar a Jesus é bom, é legal, é bacana, mas e o nosso comprometimento? Uma vez que Ele salvou, libertou, restaurou, curou, tirou alguns do centro espírita, tirou alguns das drogas, tirou alguns do vício, tirou alguns, a família foi completamente restaurada, estava em frangalhos, as finanças foram acertadas, mas tudo isso que Jesus fez por nós e continua fazendo, ainda não foi suficiente para eu dedicar alguns minutos do dia, tomar conhecimento e dedicar alguns minutos do dia em oração por esse povo. Por quê? Porque nós não nos importamos com isso. A janela 1040, e nós estamos falando de missões, trata-se de um retângulo correspondente aos graus 10 e 40 acima da linha do Equador, aonde estão a maioria dos países que a igreja sofre perseguição. Só esse pedacinho aqui. Mas nós vimos aí 62 países que estão ali dentro. Ah, pastor, mas por que eles são perseguidos? Lá, se você for estudar sobre a China, sobre a Índia, você vai encontrar milhões de deuses que eles seguem. Se você já deu uma olhada nisso, você já viu que eles seguem milhões de deuses.
E eles levam tão a sério esses deuses que eles seguem, que se você afrontá-los, você é morto. Eles são tão radicais com os deuses que eles seguem, que são capazes de matar por causa disso. Aí eu pergunto: quantos têm um programa intensivo de oração pelos povos não alcançados pelo Evangelho? E eu me incluo nessa pergunta. Quantos de nós temos um programa de oração pelos povos não alcançados pelo Evangelho? Por que eu não tenho um programa de oração pelos povos não alcançados? Porque eu acho que não vai acontecer nada. Eu creio no poder da oração. Estou orando aqui, mas eu não estou vendo. Não estou vendo nada acontecer. E aí eu não faço um programa de oração por esses povos. Mas eles estão morrendo. Eles estão sendo perseguidos. E isso só vai nos apertar, só vai nos fazer despertar quando eles chegarem próximo de nós. Com esse fato acontecido aí agora, no Rio, com essa morte desse bandido aí que morreu aí, começaram a divulgar um vídeo aí, no WhatsApp, tá correndo aí. Alguns já receberam? Olha, cuidado! Agora, cuidado que eles vão começar a matar a família. Porque mataram o bandido e agora toma cuidado. Aonde você está andando, fica atento, para casa. E aí você já começa a se preocupar. Opa, peraí. Eles estão chegando. Eles estão chegando. A violência está cada vez chegando mais perto. Mas nós não chegamos ainda na perseguição. Aqui é onde nós estamos. Então nós não temos um programa de oração para essas pessoas, porque não alcançou nossa família ainda. Aí vem aqui: saber que há povos cometendo suicídios e guerras por falta de esperança ou fanatismo não é assunto que interessa a todos os cristãos. Para que tu vou querer saber que tem gente começando suicídio? Por falta de esperança, de vida. Aí aqui, ó, no mundo há dezenas de países com suas portas total ou parcialmente fechadas à entrada de missionário. Há 28 países muçulmanos, 7 nações budistas, 3 marxistas, 2 países hindus, formando o maior aglomerado de povos não alcançados. Aí, nós, na primeira aula que nós tivemos aqui, nós falamos sobre isso. Construir um projeto missionário de aplicação no seu bairro, na sua cidade, na sua igreja. Participar do trabalho evangelístico marcado pelo professor, que foi no dia 24, depois semana passada. Por que isso aqui que nós acabamos de falar é uma verdade? Nós não temos um programa de oração, não nos interessa saber que ele está morrendo. Como é que eu provo isso? Quantos de nós nos preocupamos em fazer um projeto para salvar a nossa rua? Hoje é a última aula de missiologia. O trabalho é para ser entregue hoje. Valendo nota. Eu propositalmente não falei nada semana passada, para lembrar a classe: olha, semana que vem tem que entregar. Por quê que eu não falei nada? Exatamente para chegarmos aqui onde nós chegamos, para despertar a mim e a você. Eu não estou exortando a classe, eu não estou chamando a atenção da classe, eu estou trazendo despertamento para nós. Eu não sou melhor do que vocês. Eu não estou aqui na condição de condenar, de acusar. Eu
só estou mostrando para nós que nós não estamos preocupados nem com a nossa rua. Nós temos pessoas no nosso círculo de amizade que estão indo para o inferno. E nós não estamos pregando a palavra para essa pessoa. Nós temos vizinhos nossos que estão indo para o inferno. Mas nós não estamos preocupados com isso. Por quê? Eu sou incapaz de construir um projeto para salvar a minha rua. Pastor, a minha rua ela é uma avenida. Não é para você salvar a avenida, é para você fazer um projeto. Qual é o projeto? Deixa eu ver, o que tem na minha rua? Bom, a minha rua tem um vizinho que é viciado em drogas, tem outro que é viciado em bebida, tem outro que é macumbeiro. Bom, então deixa eu construir um projeto aqui. Aqui eu já tenho 3 requisitos, 3 assuntos, 3 itens que eu preciso trabalhar em cima dele. Mas nós não paramos para pensar nisso. Nós não paramos, não buscamos a Deus uma estratégia para nós fazermos isso. E essas pessoas, como por exemplo, na semana passada agora, eu falei do senhor que entrou na igreja e teve um infarto e morreu. Nós o levamos para o hospital, mas não teve jeito. E sexta-feira, uma irmã ligou desesperada para cá, porque o marido dela não sabe se foi a tentativa de assalto, acho que não, porque ele recebeu a ligação para ir, então lá ele foi. Chegando lá, ele levou 4 tiros e morreu. E o marido dela é macumbeiro. Ela está na igreja, aqui, vai para sentar, e ele macumbeiro. Não sabemos se ele foi salvo. Não sabemos se ele teve tempo de confessar a Jesus. Mas quantos macumbeiros, quantos drogados, quantos viciados, quantas pessoas que não são envolvidas com nada, que estão, ontem, por exemplo, não teve apelo. O pastor pode se pregou à noite, não fez apelo. Eu fui lá no meu gabinete entregar o certificado de batismo para um rapaz que batizou, e foi o Rafael aceitar Jesus. Pastor, eu queria entregar meu filho para Jesus, eu vim aqui hoje para isso. Fui lá no gabinete para poder entregar meu filho para Jesus. Então as pessoas estão sedentas de ouvir a palavra. Mas nós que temos a palavra, ou pelo menos deveríamos ter, não estamos preocupados com isso. Por quê? Por que, pastor, o senhor está falando isso? E por que eu estou falando isso hoje? Porque nós chamamos a classe para o evangelismo, a metade da classe foi. Aí nós tivemos uma segunda oportunidade. Olha, essa passou, a foto está aqui. Nós vamos ter outra. Na outra tinha menos gente ali. Ou seja, nem todos os que foram no primeiro foram no segundo. Mas lá, nós encontramos uma senhora que ela voltou para Jesus. E uma jovem aceitou Jesus. Essa senhora é esposa de um bar que tem logo na frente, assim, onde a gente está fazendo evangelismo. Ela falou, pastor, a minha casa, eu sou o que quer. Eu sou esposa do dono daquele bar ali. Cheio de mesinha em frente, cerveja rolando, bebedeira e tal. E eu falei, a senhora quer voltar para Jesus hoje e ter a sua vida mudada? Ela falou que quer. A senhora quer fazer isso agora? Quero. Então vamos orar. Orei para ela, pegamos o telefone, o endereço dela, falei, olha, eu vou colocar uma pastora para acompanhar a senhora e a casa da senhora vai mudar. E ela falou, eu creio. Aí depois apareceu uma jovem lá, alguém pregou para ela e fizeram festa, que ela aceitou Jesus. Ah, pastor, mas uma pessoa, eu não sei aonde essa Deus vai levar essa uma pessoa. Então nós chamamos a igreja para o evangelismo e nós não participamos. Por quê? Tem uma irmã aqui que eu não vou falar quem é, e ela falou assim, pastor, eu estava morrendo de vergonha de ir lá, porque eu nunca fiz isso.
quando eu vi o senhor com uma caixa de som, eu não acreditei. Ela falou assim, tem caixa de som também, meu Deus. E sexta-feira a gente não tinha o pedestal da caixa de som. Eu levei a caixa de som, quase do tamanho desse coisa aqui, e coloquei lá no chão. No chão mesmo. E ligamos daquilo ali, não tinha ninguém para tocar violão, não tinha ninguém para tocar instrumento. E eu falei com a irmã, você canta, então canta, vamos lá. Aí a irmãzinha cantou, e eu peguei o microfone, fiz algumas inserções de chamada, e daqui a pouco peguei a Bíblia, preguei. E é assim que acontece. E aí quando terminou, a gente saiu e foi para o monte. Subimos o monte 11 horas da noite e saímos lá às 5 horas da manhã. É claro que você não precisa fazer isso. Até porque muitos trabalham no sábado. E a gente não faz isso todo dia, nem faz toda semana. Mas a gente às vezes faz isso. Agora, ir ao evangelismo de 8 às 10, não dá, pô, sexta-feira eu estou cansado, né? É difícil para mim. Poxa, semana inteira e tal. Sexta-feira já estou, né, bastante. Aí a gente não vai. Não, então tá bom. Então vamos no sábado de manhã, irmão. No sábado de manhã tem que dormir. Tá bom, domingo depois do culto. E depois do culto aí piorou. Mas então que dia que a gente vai? Que dia que a gente vai? E aí a gente não tem um projeto para ganhar nosso bairro, a nossa cidade, a nossa rua. Então eu vou me preocupar com a janela 1040, eu vou me preocupar com a África, eu não vou me preocupar. Só que Jesus, ele diz, vocês são meus discípulos? Sou. Então, faça o que eu lhes mando. Aí Jesus não está querendo que nós saiamos do nosso conforto e vamos lá para os Emirados Árabes pregar no meio dos pobres, porque isso tem que ter um chamado específico, tem que ter uma preparação, tem que ter todo um contexto aí para você ir, tem que ter um envio, a igreja sustentando, tem que ter todo um procedimento. Ok, mas e na minha rua? O que eu preciso para evangelizar a minha rua? Pastor, eu não sei fazer isso. Não, mas alguém fez contigo. Alguém pregou para você. De alguma forma o evangelho chegou até você. E tem gente na nossa rua que o evangelho não está chegando. Talvez eu não faça isso por causa do meu testemunho. Porque na minha rua, as pessoas que sabem que eu sou crente, mas isso é lá em Vassoura, né? Só tem lá. Só tem lá. Aqui no Vassoura não tem. Não, eu já fui lá. Lá em Vassoura tem essas coisas. Entendeu? O irmão mora na rua, mas ninguém pode saber, ninguém nem pode saber que ele é crente, porque ele não se relaciona com ninguém. Mas tem uma guerra lá, tem uma luta lá para vencer. Mas o irmão vai vencer. Amém. Amém. O crente não vai vencer. Entendeu? Inclusive nós vamos pregar lá, porque entender se não vamos pregar na igreja. Não, já tem a data. Já tem a data, peraí. Então a gente não constrói um projeto, a gente não participa do evangelismo, a gente não tira um tempo para orar, a gente não tira um tempo para se consagrar. O que é que nós estamos fazendo para Jesus se nós somos discípulos de Jesus? Eu vim aqui para chocar você mesmo. Talvez eu nem volte aqui mais para dar aula que você faça. Talvez eu não volte mais. Mas eu vim para confrontar você. Até quando nós vamos ficar no nosso comodismo de vir para a igreja e ir embora para casa? Vir para a igreja e ir embora para casa. Eu falei na terceira aula, eu falei sobre a aliança de milagres. Que nós tínhamos o compromisso de encontrar uma pessoa não crente e fazer um compromisso com ela de aliança de milagre. Eu não vou pedir você para levantar as mãos, mas você tem um não crente que você se aliançou com ele para você ganhá-lo para Jesus? Pastor, você sabe que eu esqueci disso?
Porque nós não somos comprometidos com o reino. Nós não somos comprometidos com o reino. Nós não temos compromisso com o reino. Atravessando as barreiras sociais. Jesus também atravessou as barreiras sociais, pois ele incluiu novas faixas da sociedade antes de evangelizar. Nós temos alguém aqui que é convertido há menos de um ano. Um irmão ali. Foi? Então você vê que nós temos 3 pessoas, talvez 4, que só tem um ano ou menos de um ano. Todos nós já temos mais de um ano. Então nós já podemos começar a comer uma feijoadazinha, entendeu? Amém. Amém? Não precisamos mais ficar só no leitinho. Ah, sabe o que é o leitinho? Olha, Jesus está voltando, né? Então você tem que preparar a tua vida, você tem que orar, você precisa ler a leitura, a palavra, porque se você não ler a palavra, você não vai se fortalecer. Não, agora não. Agora nós já podemos engrossar um pouquinho o caldo. Aí engrossar o caldo, o que é? Até quando nós vamos esperar para que nós dobremos os nossos joelhos e oremos? Entendeu? Então aqui Jesus, olha só, por exemplo, observamos que 3 vezes Jesus foi à casa do fariseu para jantar. Lucas 7,36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Lucas 8,37. Ao falar Jesus dessas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Lucas 14,1. Aconteceu que ao entrar ele no sábado na casa de um dos principais fariseus, será que eu e você hoje almoçaríamos com o fariseu? Alguém que fala contra Jesus? Jesus não se preocupava com o estigma social que poderia ganhar por causa da sua simpatia e disponibilidade de ministrar a todos igualmente. Então nós estamos vendo aqui, quando você vê aqui, ó, até os publicanos foram objeto de seu amor e da sua atenção. Eles eram pessoas mais odiadas pelo povo, considerados exploradores pelos altos impostos que coletavam e traidores por ajudarem a enriquecer o Estado político romano. Jesus, apesar desse forte preconceito, foi jantar com Levi. Convidou Zaqueu para ir até a casa dele. Desta forma, Jesus demonstrou concretamente que a sua missão implicava em cruzar todas as barreiras sociais, dando atenção especial para as faixas da sociedade mais rejeitadas. Aqui estão alguns povos, aí está no seu apostilo, povos não alcançados. Está no seu apostilo, deve estar na página 19, isso por aí. E aqui Jesus fala: o amigo da meia-noite, o rico dos seus celeiros, a moeda perdida, Deus deixa aí, o administrador esperto, o juiz iníquo, a viúva, algumas pessoas que ele trabalhou. O outro grupo desprezado pela sociedade, que ganhou a atenção de Jesus, eram as mulheres. Nós sabemos que as mulheres, elas eram tratadas como objeto. E Jesus se preocupou com as mulheres. Hoje, nós temos algumas pessoas que são excluídas da sociedade. Você encontra um drogado, você encontra uma prostituta, você encontra um mendigo, você encontra... Enfim, essas pessoas, criminoso, ladrão, enfim, essas pessoas que são marginalizadas, por opção ou não. Se entrar o homossexual aqui não, tudo em paz. Tudo na benção. Se entrar um homossexual na igreja,
Como é que nós recebemos esse homossexual? Aqui na igreja tinha 2 senhoras, tinha ou não tem, e elas sentavam juntas. E elas eram companheiras uma da outra, eram muito amigas. Amigas a ponto de se acariciarem, e, enfim. E aí perguntaram, o que a gente faz? Falamos com o pessoal que perguntou, deixa elas sentadas ali. E deixaram. Hoje cada um tem um namorado. Glória a Deus. E as duas separadas. Entendeu? Então, quando essa pessoa entra na igreja, se ela for, literalmente, se ela não tiver problema nenhum em se expor, e ela sentar do seu lado, não, aqui não, lá, né? Lá. Lá, se ela sentar do lado de alguém, querido, eu falo isso porque eu já fiz o teatro, eu já fiz isso. Eu já fiz isso, olha que loucura que eu fiz. Se você não conhece esse lado do pastor Geraldo, minha filha está ali no testemunho. Eu coloquei uma peruca preta, me pintei de preto, pintei a mão de preto, vesti uma blusa da minha cunhada, uma blusa estampada, para tampar tudo. Peguei o óculos da minha sogra, coloquei uma calça vermelha, né? E peguei uma menina magrinha, ela colocou uma roupinha coladinha, ela estava fazendo o papel da prostituta e eu o papel da homossexual. E eu entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, somente o pastor sabia da peça, eu cheguei e estava louvor acontecendo. E eu cheguei perto de uma cadeira onde eu tinha que sentar mesmo. Falei, olha, eu vou sentar ali. Ali começa a peça. Eu cheguei e falei para a irmã assim, você tem um lugarzinho para mim? A irmã deixou a bolsa dela onde estava e desapareceu. Desapareceu. A bolsa dela ficou ali. A outra irmã que pegou a bolsa tirou e eu entrei ali. Aí o pastor sabia, em determinado momento, ele falou assim, põe a mão no ombro do seu irmão e vamos orar. A irmã fez assim, ó. Sério? Depois a gente vai sabendo das histórias, Aí uma irmãzinha, umas 3 cadeiras para frente, dizia ela que estava orando assim, intercessora. E aí eu estava tinta baixo, na época, aquilo começou a molhar. E a irmã, a intercessora, disse que estava orando assim, ela orando assim, Senhor, abençoa essa pessoa, porque ela é tão preta que ela chega a ser azul, mas abençoa ela. A irmã disse que orou desse jeito. Imagina. E eu ali, fazendo aquele papel. Aí, o cara da câmara, igual temos aqui, eu fiquei do lado da câmara. E o início da peça era, pastor, fala para a igreja, só vai orar. Aí o senhor espera o povo acalar, literalmente, fazer silêncio. Aí o pastor, igreja, vamos orar, silêncio, nós vamos orar. A igreja foi baixando, né? E o pastor ficou esperando. Quando a igreja ficou em silêncio total, era a hora de começar a peça. E eu começaria a peça. E aí a peça eu não vou dar um grito aqui porque foi forte, mas eu parei assim. Chegou esse milhão. Eu sei que eu dei um grito. Meu Deus! A vozinha, né? Meu Deus! O cara largou a câmera, parou de fumar e saiu da igreja, correndo. Por causa da minha aparência, e eu estava do lado dele, eu dei um grito. Meu Deus! O cara largou a câmera, parou de fumar. Imagina isso. E aí nós desenvolvemos a peça. Mas se entra um homossexual hoje na igreja, nós fizemos. E essa peça, ela tem uma macumbeira, ela tem um drogado. O cara chegou de moto, tirou a carenagem da moto, tirou ali, e chegou com a moto, encostou a moto lá,
e saiu, ele colocou a meia touca, deixou a barba por fazer, e colocou um cigarro aqui na orelha, e entrou na igreja. E os diáconos ficaram tudo doidos atrás dele. Mas ele entrou e sentou lá onde ele tinha que sentar. A minha filha entrou de macumbeira. Ela arrumou uma roupa, e entrou. Sabe o que o Ministério de Louvor falou na época? Eles estavam cantando e diziam assim: gente, vamos orar que o ambiente hoje está pesado. Vamos orar. Vamos interceder. Porque entrou na macumbeira. O cara drogado, o viciado, o homossexual, e aí a gente vai saber que a igreja hoje ela continua do mesmo jeito. Aqui é claro, evidente, se entrar aqui a gente não vai ter problema nenhum, a gente vai receber amor. Mas essas pessoas são pessoas rejeitadas pela sociedade. E se alguém vê você conversando com uma pessoa dessa, mesmo que seja dentro da igreja, eles ficam te olhando. Eles ficam te olhando. Jesus não teve problema nenhum com relação a isso. Então, as mulheres agora tinham vergonha de ir na frente. Muitos estavam olhando para ele atravessado. era ele ou era ela? Era ele vestido de ela. Era ele vestido dela. Só para nem saber, né? Você vê, mas há um despreparo. Pastor Ivaldo, Sim. a gente tem falado que lá em Vassouras tem, a gente sabe que é uma brincadeira, mas o que eu vou falar é fato. Teve uma ocasião, desnecessário falar o ministério, eu tinha fundado uma casa de recuperação, fundou um ministério, e era costumeiro, no dia de domingo, levar essa galera para o culto. Só que o povo não aceitou bem essa galera, ao ponto de o pastor pedir para não levá-los mais. A igreja não aceitou. Não aceitou levar essa bola. Porque, penso eu, na verdade eu tenho essa convicção, é muito fácil lidar com quem está praticamente pronto. Quem dá problema, quem causa constrangimento, quem pode denegrir a minha imagem. Sim. É bem difícil lidar com isso. É isso aí. E houve esse Mas nós estamos falando aqui de pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. E Jesus foi atrás delas. Então ele atingiu todas as faixas da sociedade, mais desprezado e oprimido. Aí vem aqui, Jesus atravessa barreiras culturais e religiosas. Aí vem aqui, ó, Jesus alcançou até os samaritanos, aqueles meio judeus desprezados, marginalizados pelos judeus. Mas não só os alcançou, como também fez deles heróis, quando contou a história do bom samaritano, por exemplo. Outro escândalo cultural e religioso que Jesus causou foi o seu tratamento para o centurião romano. Ele atravessou as barreiras religiosas. Por quê? Os judeus, tá aqui ó, eles colocavam os gentios fora da esfera de amor. Eles achavam que os gentios não eram para ser alcançados. Nós achamos que essas pessoas não eram para ser alcançadas. Nós não oramos, nós não pregamos, nós não aceitamos eles no nosso meio, e nós dizemos que somos discípulos de Jesus. Nós dizemos que nós cremos no poder da oração. Aqui aconteceu um fato interessante. Uma mulher, que na época era mulher, mas era homem, ela entrou na igreja. Não aumentou, saiu. Aqui, isso aconteceu aqui, tá, pastor? Foi lá em Vassouras? Não, foi aqui. Ela saiu na porta principal e tinha um diácono do lado de fora da porta. Nós tínhamos um diácono ali que ficava ali. Ele ficava entregando papelzinho durante o culto e convidando as pessoas para entrar na igreja. Essa pessoa foi e saiu. Ele percebeu que ela ia se lançar no meio da rua. Aí ele rapidamente se aproximou. Ela se lançou na frente do carro. E ele conseguiu pegá-la, trazer de volta. Aí trouxe de volta. A gente levou ela para dentro. A gente levou, orou por ela, tirou os demônios que tinha nela. Ela morava 7 anos com a outra mulher. E aí ele expulsou o demônio e eu, o pastor Alberto, começamos a acompanhar essa pessoa. Nós fomos na casa dela.
nós tomamos café com ela, nós almoçamos com ela, nós a trazemos para a igreja. Levamos 8 meses e ela foi liberta. Aí hoje ela veste roupa de mulher, ela deixou o cabelo crescer, ela usa maquiagem, está procurando um varão para casar. Se tiver alguém aí. Viu como é que está o negócio? Já deu para Eu falei, está procurando um varão, uma risada para tipo assim, né? Cara, eu não vou nessa. Entendeu, pastor Cláudio? A risada foi assim, pastor, eu estou solteiro, mas eu vou esperar mais um pouco. Isso aí eu não quero, não. Deixa chegar a ver quem é a pessoa. Deixa chegar a ver quem é a pessoa. Você entendeu? É isso que eu estou te falando. Para provar que a gente está. Então Jesus, sendo filho de Adão, que significa homem, cumpre a imagem de Deus no homem, Adão, realizando o domínio de Deus, atravessando todas as barreiras que limitam esse domínio, as geográficas, sociais e as culturais. Desta forma, o plano divino de Salvador continua sendo Jesus nosso precursor, nosso modelo, nossa autoridade, nosso poder. É um plano para o universo que nós temos que cumprir. Aí vem aqui, ó, este peso de responsabilidade pelo cumprimento da missão de Deus aparece bem nítido quando Jesus falou: vós sois minhas testemunhas, vós sois testemunhas destas coisas. A mesma passagem define esse evangelho como tendo no seu centro a morte e a ressurreição de Jesus. O evangelho também exige o arrependimento como pré-requisito para a entrada no reino e o perdão como promessa e dom para o seu ingresso. Onde deve ser pregado? A todas as nações. Jesus exortou seus discípulos que fossem para todas as nações. E esta exortação nos pertence hoje em dia. A responsabilidade é nossa. Amém. Amém. A responsabilidade é minha e sua. Amém. Amém. Amém? Amém. É nossa responsabilidade levar a maneira a todas as nações. Se nós não fizermos, deixamos até de ser a igreja. Pois o envio do Evangelho para o mundo é da sua própria essência. E diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aí eu volto aqui, para nós encerrarmos. Nós cremos no poder da oração, nós somos comprometidos com Jesus. Se você disser que é comprometido com o reino e que você é discípulo de Jesus, cadê o seu trabalho que você fez para evangelizar o teu bairro? Onde é que você estava no dia do evangelismo? Aí eu volto em uma das perguntas que eu fiz aqui nas aulas passadas. Quantas almas nós poderíamos ganhar por ano? Será que 5 seriam suficientes? Aí alguém falou: pastor, 5 é muito, pouco, é muito pouco. Então tá bom, você ganhou quanto? 4? Você ganhou 3? Você ganhou 2? Nós entramos no 8º mês do ano. Quando é que nós teremos? O que é que Jesus precisa fazer para que eu e você ganhe algo? Eu vou lhe dar algumas sugestões. Algumas opções. Ele precisa fechar a tua porta de emprego para você ter tempo. Ele precisa colocar você no leito de um hospital para você pregar para alguém doente do seu lado. Ele precisa tirar o teu carro, a tua casa, tirar o teu recurso para você despertar. Eu conheço algumas situações de homens que Deus teve que tirar. E Deus tira. Eu já falei aqui. Na Recife eu conheci o engenheiro da Bol, ganhava 17 mil reais. Deus tirou tudo dele. Estava vivendo com um salário de 700 reais que a mulher dele estava ganhando. De 17 mil para 700.
Eu conheci em Minas, quando eu fui fazer um seminário lá, com um rapaz, um senhor, que a despesa mensal da casa dele era 7 mil reais. E ele ganhava 14. Então ele só andava de carro importado, avião, comia nos melhores restaurantes. E era hiper, nariz de pé. E aí Deus tirou, colocou ele completamente desocupado, para que ele pudesse ser usado. O que é que Deus precisa fazer comigo e com você para eu ganhar algo para Jesus? Para eu declarar que eu sou comprometido com Jesus. Ou você não é comprometido com Jesus. Ou nós não somos comprometidos com Jesus. Se nós não somos, quando é que nós seremos comprometidos com o Rei? Será que ganhar algo é tão difícil assim? Pastor, eu não sei pregar. Então tá bom. Então ora meia hora por dia, para que Deus alcance, para que Deus liberte, para que Deus cure, para que Deus salve. Faz um propósito, faz uma oferta, faz um voto, faz um ato profético. Tem tanta coisa que nós podemos fazer para sinalizarmos para Jesus que nós cremos no poder da oração, que nós somos comprometidos. Até quando nós vamos dizer que somos cristãos, que somos crentes, que somos evangélicos, que somos testemunhas de Jesus, mas não ganhamos uma alma para Jesus? Nós não vamos ter mais oportunidade de convidar vocês para ir no evangelismo, mas toda sexta-feira que não tem trabalho na igreja, nós estamos no calçadão. Todo sábado de manhã tem uma estrutura para fazer evangelismo. Essa agora, por exemplo, o pastor Zacarias foi lá. 9 pessoas aceitaram Jesus. No sábado de manhã no calçadão. Ele pegou aquela caixinha de som, colocou lá, pegou um grupo pequeno, foi distribuir para o preto, e ele está lá falando. Ele ficou 2 horas lá falando. 9 pessoas aceitaram Jesus. Esse relatório veio para mim. E aí eu te pergunto, quando é que você vai poder participar de um trabalho desse? Pastor, pessoal, eu e minha filha, nós temos compromisso com Deus, porque todo último sábado do mês tem culto na minha casa. Já tem 2 anos e o culto já está alcançando todas as casas da minha rua. Tem gente dali, já está gente já aceitou, já teve vários testemunhos de livramento, de bênçãos, e aonde eu encontro vizinhos, eles dizem, eu escutei o culto, foi maravilhoso. Então, a palavra de Deus está entrando nos lares. O ano passado, numa das aulas que nós ministramos aqui, eu nem sabia, a irmã foi despertada e ela decidiu abrir um lar de paz na casa dela. E aí ela nos chamou e nós fomos lá, começamos um lar de paz lá. Toda sexta-feira, olha só, eu levo a minha esposa, deixo lá no BNH, atravesso e venho para Nova Iguaçu fazer evangelismo. Depois a minha esposa termina, pega o ônibus lá e vai para o evangelismo. Você pode abrir um lar de paz, você pode participar de um lar de paz. O que é um lar de paz? Alguém que não conhece Jesus, você vai na casa dele e começa um trabalho ali, como eu estou fazendo a cada 15 dias. Sexta-feira sim, sexta-feira não. Sexta-feira sim, sexta-feira não. Terminando aqui essas aulas de segunda-feira, e é por isso que eu vou parar de vir aqui na segunda-feira, eu vou abrir um lar de paz na segunda-feira. Vou abrir em algum lugar. Pastor, na minha casa eu vou lá fazer o que a senhora está fazendo. Porque lá eu vou na segunda, pode ser de 15 em 15 dias, e aí eu vou ganhar almas para Jesus. Agora, nós precisamos de mais pessoas. Nós precisamos de alguém que se levante, se apresente e diz, Senhor, eis-me aqui. Amém. Que aí, nós vamos dizer, como crerão se não tem quem pregue? Você fala, eu vou pregar. Pastor, mas eu não sei pregar. Irmão, você pegar a Bíblia, abrir, porque você precisa fazer isso. Você é seminarista. Amém. Amém? Amém? Então você vem aqui
e pega um textozinho, leva para casa o texto, dá uma lida. Se você, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto, acabou, já pegou. Pastor, com essa lenda do voltou para Jesus da Amanda, foi assim. Quando eu a vi, que ela estava assim, Deus falou comigo, João 42. Essa irmã aqui, ó, é a que eu falei com vocês, agora ela despertou, viu? Fala aí. Aí Deus falou comigo, João 42, né? Porque essa semana, lendo a palavra, deu muitos dias ela falando sobre essa palavra. E foi justamente o que eu falei para ela. Eu comecei a falar de João 42, aí a pessoa chorar, eu falei. Aí o Espírito Santo foi confirmando. Aí o senhor falou também, foi falando lá no monte, aí eu falei, ó, tá vendo? Deus está confirmando, que é começando com ela, a casa também. Eu tenho participação nessa aula. Estou falando no microfone, ela está falando para o menino. E a menina é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já preguei sobre esse salmo. Querido, o Senhor é seu pastor e nada vai faltar para você. Amém. Não vai faltar alegria na tua casa. Amém. Não vai faltar saúde para você. Deus vai abençoar, Deus vai te prosperar. Se o Senhor for o seu pastor, olha quanta a cura vai chegar na tua casa. E você, é claro, evidente que nós estamos aqui, você não precisa ser um pregador. Você não precisa ter um oratório. Você precisa ter Jesus. Amém. Quantos aqui tem Jesus? Amém. Olha a coisa linda aqui. Então Jesus entrou em você e entrou em mim para que nós falemos dele. E aí, vou conversar com a Carlinhos sobre a segunda-feira, para ele providenciar outra pessoa aí para dar, até porque a missologia acabou. Por quê? Eu quero do lar de paz para ganhar almas para Jesus. Porque o que eu tinha que fazer aqui, teologia sistemática e missiologia, despertar você, que você não pode continuar desse jeito, porque senão, quando é que você vai ganhar a alma para Jesus? Pastor, quando eu tiver com 55, 60 anos, irmão, quantas almas vão para o inferno por causa disso? Ah, pastor, quando eu tiver tempo. Jesus pode arrumar um tempo para você. A gente pode orar agora aqui. Ele arruma um tempo para você. Né? Fazer igual o irmão veio falar comigo sobre o negócio. Eu falei, posso fazer oração com você? Não, pastor, não. Eu vou fazer oração do pastor Pronto Duarte. Vocês conhecem a oração do pastor Pronto Duarte? Do divórcio? Eu falei, você quer separar realmente? Aí, não, pastor, não. Eu falei, não, eu vou orar agora. Aí estava ele e a mulher. Eu falei, olha, um de vocês dois, Deus vai levar. Não vai levar ela. Não vai levar ele. Eu falei, quem vai levar você? Eu sei que eu vou orar. Aí eles estão na guerra aí. Eles estão na guerra. Mas não quiseram oração. A gente faz oração e fala, Senhor, arruma um tempo para o meu irmão aqui. Ele está sem tempo de pregar o evangelho. Arruma um tempo para ele. Uma semana, 7 dias. A gente faz um ato profético. Em 7 dias, o Senhor resolve a vida dele. Amém, irmão? Amém. Vamos nos despertar. Né? Nós estamos aqui, não em tom de brincadeira, estamos falando sério, porque Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Nós temos ouvido isso. Mas nós não precisamos que Jesus volte para que nós tenhamos um encontro com Ele. Porque se Jesus tirar o sopro de vida, acabou. Para você, Ele já voltou. E aí, é só naquele dia. Então vamos nos despertar e vamos refletir sobre isso. Você está no primeiro ano, não é o primeiro ano? Tem o segundo e tem o terceiro. Lá no terceiro, talvez, eu acredito, não sei, a gente pode se encontrar novamente e eu vou olhar para você e você vai falar, pastor, eu não sou Jesus não, você vai falar, está aqui os meus frutos, olha só. Daquela aula para cá, eu já ganhei 5 pessoas, eu ganhei 10 pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Você pergunta meu lado de perto aí?